Bom, galerinha, então chegou a hora da gente praticar, tá? Fazer aí questões sobre essa parte de verminoses, de plateumintos, de nemateumintos, tá? Já que a gente já abordou toda a parte teórica desse conteúdo, então agora vamos tirar esse momento para praticar em cima aí de algumas questões que eu selecionei previamente aí para vocês. Então, essa primeira questão aqui, aí de 2015, diz o seguinte: pesquisadores de Pernambuco notificaram um surto de ectossomose aguda na praia de Porto de Galinhas, Pernambuco, em 2000, quando 662 pessoas tiveram diagnóstico positivo. A infecção humana em massa ocorreu no feriado de 7 de setembro, quando as chuvas pesadas provocaram a enchente do rio Ipojuca, que invadiu as residências. A maioria dos casos agudos foi em residentes locais que tiveram exposição diária às cercárias durante 3 semanas até que as águas baixassem. Tá bom? Então, pelas informações que estão aí nesse enunciado, pela própria fonte, né? É importante vocês lerem também a fonte quando ela aparece de um texto, de uma notícia, ó, já fala aqui em ectossomose, falou em cercária, então você já vai aí mentalizando a doença aí na sua cabecinha. Após a análise dos resultados, os pesquisadores levantaram algumas hipóteses para esse surto aí de ectossomose na região de Porto de Galinhas, sendo a mais plausível para explicar o surto é a seguinte. Então vejam só, lembrando aí que a ectossomose ela é uma verminose provocada por um plateuminto lá da classe Trematoda, que é o Ectossoma mansoni ou ectossomo, que é a famosa barriga d'água ou ectossomose, é a verminose provocada por esse parasita. Lembre-se que este parasita ele apresenta um ciclo heteroxeno, onde você tem o homem e o caramujo como hospedeiros. O homem ele atua como hospedeiro definitivo e o caramujo ele atua, né, como hospedeiro intermediário. Esse caramujo ele pode aparecer nas questões sendo chamado de Bionfalaria, porque é o gênero a que ele pertence, a espécie Bionfalaria glabrata, como ele cita aqui em uma das alternativas, ou ele pode ser chamado aí como um planorbídeo, que é a família desses caramujos. Pode ser chamado também de gastrópode, porque ele pertence aí lá nos moluscos à classe dos gastrópodes. Bom, então no homem é que ele o Ectossoma mansoni, que é dioico, ou seja, de sexo separado, é onde o verme masculino e feminino acasalam, tá? E desse acasalamento se gera ovos, onde esses ovos, através das fezes, chegam a um ambiente aquático, onde desses ovos eclode aí uma larva chamada de miracídio. O miracídio ele tem poucas horas ali, em torno de 24 horas, para poder entrar na pele do caramujo. Lá dentro ele se transforma na larva cercária, se multiplica e se transforma na larva cercária. E a cercária que é a forma que infecta o homem, penetrando pela pele do homem. Tá certo? Então esse é um resumo aí do ciclo, tá? Da ectossomose, onde o homem aí é o definitivo, porque nele tem a reprodução sexuada, e no caramujo é o intermediário, porque nele desenvolve a reprodução assexuada. Então diz o seguinte, na letra A: caramujos Bionfalaria glabrata nessa situação foram trazidos pelas enchentes, colonizando as margens do estuário e as áreas alagadas das residências. Cercárias presentes no ambiente penetraram no caramujo. Opa, está errado aqui.
Quem penetra no caramujo é o miracídio, o cercara penetra no homem. Então está errado aqui. Letra B. As pessoas foram infectadas diretamente pelo platelminto parasita Schistossoma mansoni, através da ingestão da água contaminada. Não. A transmissão não é diretamente pelo Schistossoma mansoni dessa maneira, é pela larva dele, não é pela ingestão dele através da água, tá bom? Porque no estágio adulto esse verme não vai estar no ambiente, então é errado isso. Letra C. O estabelecimento de residência nessas áreas exigia uma quantidade considerável de areia, tanto para os aterros quanto para a preparação das massas utilizadas na construção. Essa areia procedente de leitos de rio pode ter trazido o veículo que introduziu a espécie Bionfalaria glabrata, ou seja, o caramujo, na localidade. Ou seja, o caramujo ele foi trazido aí pela essa areia que foi jogada lá na região, e aí bastou um indivíduo estar infectado, tá certo? Ou nesse caramujo ele já ter vindo infectado aí com larvas, já ter sido infectado, ele veio dentro dele com larvas secárias, é uma explicação mais plausível aí para ter acontecido esse surto, tá bom? Então a letra C é a nossa resposta. Você pode também olhar as outras letras. Letra D. Após a enchente, o terreno das casas e a areia da praia foram infestados por Schistossoma mansoni. E o contato com a pele permitiu a contaminação de pessoas. Ó, esse verme ele não vive no ambiente. Ele não é de vida livre. Então ele não pode estar na areia. As larvas do Schistossoma mansoni infectaram animais domésticos como porcos. Não, a verminose ligada a porcos aqui que a gente falou são as tênias, tá? Não nesse caso aqui, não tem nada a ver com porcos. Então, mais do que certa aí a letra C. A terceira questão, a questão aí da nossa UESP de 2012, fala sobre a tênia saginata e a tênia solium. São vermes prevalentes em comunidades humanas de várias partes do mundo. Considerando o ciclo de vida das tênias do estado abaixo, é correto concluir que... Então, vejam só, a tênia saginata ela é a tênia encontrada lá no boi, né? Para você não se confundir, tem gente até que fala assim, nata lembra o que? Leite. Então, leite lembra a vaca, o boi. E a solium suíno, vem de suíno, que significa o quê? Aí é a do porco. Então, as duas espécies aqui, a da tênia saginata e a tênia solium, elas se diferenciam aqui, ó, porque a saginata ela só tem ventosas e a solium ela tem ventosas e tem esse ganchozinho bem aqui, tá? Encontrado aí no escólax dele. Bom, então aqui nós temos dois hospedeiros, o homem e porcos ou o boi aqui, tá bom? Então o homem aqui, por ter a tênia adulta, ele vai ser, né, o hospedeiro definitivo, nosso HD, onde a solitária tem esse nome porque só fica uma no intestino aqui do indivíduo. Essa tênia ela vai sofrer autofecundação, as suas prologlotes grávidas são liberadas junto com as fezes, onde esses ovos, né, ao ser ingerido por esses animais através da alimentação deles, esses ovos vão eclodir aqui uma larva, essa larva bem aqui, chamada de oncosfera, tá certo? Essa oncosfera, ela vai entrar na corrente sanguínea desses animais e vai formar cistos dentro da musculatura desses animais, que nós chamamos de cisticercos. Então, aqui neles, né, por exemplo, cada cisticerco desse, cada larva que insista, ela se divide aqui em 2 a 3 têniazinhas. Então, nesse aqui, ocorre uma reprodução do tipo assexuada. Por isso que esses dois animais aqui vão ser o hospedeiro, né? O hospedeiro intermediário, nosso HI. Tá bom? Então, agora você pode ir para as alternativas depois desse resumo aí. Porque quando o homem come essa carne aqui, ele vai adquirir os cisticercos, que vão passar aqui pelo sistema digestório dele e vão desincistar, liberando as têniazinhas pequenas,
só que só uma delas vai sobreviver. Então, vamos analisar agora pela letra E, que diz aqui, ó, letra E. Os vermes adultos, em 6, migram do intestino humano para outros. A pessoa uma tenha dessa pode chegar a 7, 8 metros, migrar para outros órgãos, não tem condição aí. Mataria o indivíduo só pela movimentação dela. Então não acontece isso. Letra D. Após o consumo de carne suína contaminada com a tênia adulto, em 5, o homem contrai a infecção e se torna o hospedeiro definitivo. Né? Nestes hospedeiros intermediários você não encontra a tênia adulta. Né? Você não vai encontrar a tênia adulta. Né? Você vai encontrar aqui os cisticercos. Tá bom? Porque neles eles funcionam como hospedeiros intermediários, tá bom? Então, numa situação normal, não é para eles terem a tênia adulta, tá certo? A não ser aí que esses animais aqui, eles, provocados pelo homem, eles pratiquem o canibalismo, comendo carne deles mesmos sem eles saberem, mas isso dificilmente vai acontecer, até porque aqui se trata de animais herbívoros, tá certo? E aí você não vai ter naturalmente isso não vai acontecer. Letra C. Quando a infecção do hospedeiro intermediário se dá através do sangue, o cisticerco pode migrar para os tecidos musculares através da circulação. Não se dá essa contaminação através do sangue, tá certo? Não é transmitida essa doença pelo sangue. E o cisticerco ele não está no sangue, o cisticerco está na musculatura. Uma vez que se forma ele não se movimenta mais. Letra B. Animais mamíferos 2 e 3, ou seja, o boi e o porco, são suscetíveis à doença, pois os ovos de tênia ingeridos eclodem no intestino, causando a infecção gastrointestinal. Não, isso é muito interessante. Nesses dois aqui, eles não vão ter tenias, eles vão ter a cisticercose. Porque eles vão formar cisticercos na musculatura deles ou no sistema nervoso deles. Por isso é que se o homem ocupar o local desses dois aqui, se o homem se infectar, por exemplo, consumindo alface ou outra verdura, ou a água contaminada com esses ovos na tênia, aí ele vai atuar como hospedeiro intermediário. Aí esses ovos vão eclodir a larva, a oncocerca vai furar o intestino desse homem e aí vai formar cisticerco neles, podendo atingir aqui a região do cérebro, provocando o que nós chamamos de neurocisticercose. Então, a resposta aqui vai ser a letra A. Por eliminação, ovos 1 depositados pelo homem através das fezes em solo ou vegetação tornam-se a fonte de infecção dos hospedeiros intermediários, ou seja, desses dois animaizinhos aqui. Então, a letra A é a resposta, beleza? Passando aí para a próxima questão. Essa questão agora, as duas primeiras foi de plateumintos, essa agora é de nemateuminto. Considere a ilustração publicitária publicada na revista Almanac do Biotônico em 1935. Eu mostrei isso para vocês na aula teórica, que o Monteiro Lobato, um escritor, autor de livros, ele criou esse personagem chamado de Jeca Tatu, para chamar a atenção na época das autoridades para o problema das verminoses nos locais onde não tinha investimento em saneamento básico, em instalações sanitárias das pessoas, tá certo? Isso foi um personagem que se popularizou, tá certo? E foi ali um fator preponderante para que o Brasil diminuísse muito com investimentos os problemas de verminoses na nossa população, tá certo? Tanto que esse personagem aqui, que era chamado de preguiçoso, representava o caipira do Sudeste, né? E que na realidade ele apresentava ali pelas características dele, anêmico, fraco, né? Com sonolência, falta de vontade de trabalhar, eram sintomas típicos do amarelão. Então, na ilustração, Monteiro Lobato diagnostica o caipira com a doença conhecida popularmente como amarelão. Tá? Cite um dos vermes que causa essa doença. Então, são dois vermes que causam.
o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. Só que no Brasil ocorre só o Ancylostoma duodenale. O Necator americanus ele acontece no hemisfério norte, tá bom? Na América Latina ocorre o Ancylostoma duodenale, tá certo? Então, qualquer um dos dois você pode botar aí na resposta. Uma medida para a sua prevenção. Então, vocês viram na aula que a larva do Ancylostoma, ela penetra, né? A larva filarioide, ela penetra ativamente ali, furando a pele do indivíduo. Muitas vezes pelos pés, pelo hábito das pessoas de andarem descalço em regiões rurais, ou antigamente andava descalço mesmo porque não tinha condição de comprar calçado. Explica a razão do nome popular da doença. Por que é amarelão? Por causa da anemia. O indivíduo fica extremamente anêmico. Por quê? Porque o Ancylostoma ele fere ali a mucosa intestinal, ele morde a mucosa intestinal, liberando sangue. A pessoa começa a perder sangue pelas fezes e também ele devora hemácias, uma vez que ele está na corrente sanguínea. Então, você tem aí essas duas causas, os dois eventos que levam a um quadro generalizado de anemia. E o que isso tem a ver com a canseira do caipira? Ora, mas com menos hemácias, menos oxigênio chega às células, então a capacidade de produção de energia nas células, lá nas mitocôndrias, diminui bastante. Beleza? Então essas são as respostas dessa questão aí da Unesp de 2015. Beleza? Bom, mais uma questão, a quarta questão. A quarta questão traz aí uma doença que não aparece lá na nossa aula teórica. Isso pode acontecer porque são muitos nematelmintos, são muitas verminoses, mas quando isso acontecer, vai aparecer a própria explicação em um infográfico, tá certo? Então é o caso dessa aqui, você tem que interpretar um infográfico. Analise o ciclo do nematóide Dracunculus medinensis, causador da dracunculíase em Guiné, na África, cujos casos têm se reduzido drasticamente. Então, o que acontece? Pessoas, aqui tem uma legenda explicando as pessoas, já com a verminose, vêm aliviar a dor aqui em áreas de mananciais, ali, em açudes, lagos. E aí o que acontece? As feridas na pele provocadas pelo verme são expostas à água, e aí ocorre a eliminação das larvas deste verme, o Dracunculus. Essas larvas são ingeridas por copépodes, que depois são ingeridas por crustáceos. Quando o homem bebe essa água aqui, sem ele ver, porque isso aqui faz parte do zooplâncton, esses pequenos crustáceos e os copépodes, ele não vê, é microscópio, ele ingere esses animais com as larvas desse verme. E aí o que acontece? Essas larvas migram para o intestino delgado, tá certo? E aí elas sofrem aí a metamorfose para o indivíduo adulto. E aí essas fêmeas, após o acasalamento, que é uma espécie de óleo, elas migram aqui pelo tecido conjuntivo. Esse movimento pelo tecido conjuntivo ainda no estágio inicial, ainda após a fecundação, no estágio aí que não estejam ainda tão grandes. E é como se fosse aí a migração de um bicho geográfico, por exemplo, tá certo? Pelo tecido conjuntivo. E aí forma-se uma fenda dolorosa aí na pele provocada aí pelo verme. E aí começa tudo de novo, quando esse indivíduo se expõe a uma água para poder aliviar as dores, aí termina contaminando o ambiente com larvas, ou seja, aí cria-se o ciclo do parasita, o ciclo vicioso aí do parasita, tá certo? Então vejam só, ele fala aqui que esses casos têm se reduzido drasticamente. Ele pergunta, a estratégia que vem permitindo essa diminuição de casos da doença é Aí pergunta, letra A, descontaminação dos cursos de água poluídos. Letra B, vacinação em massa nas regiões contaminadas. Letra C, implantação do saneamento básico nas áreas de risco. Letra D, construção de aterros sanitários dos municípios afetados.
Bom, vocês sabem que essas verminoses, como outras, elas, aquelas que são transmitidas pela água, que é o que acontece aqui, o indivíduo bebe essa água e ingere aí esses crustáceos que ingeriram aí os copépodes que já tinham ingerido as larvas. Então você tem aí claramente aí que é a falta de saneamento básico, que envolve aí tratamento de água, tratamento de esgoto, tá certo? Então esses indivíduos eles não têm eles não têm água tratada para eles, não têm acesso à água tratada, e aí é claro que o saneamento básico vai ser a resposta aí para essa diminuição drástica nesses casos de verminose, tá bom? Tá certo? Por quê? Porque aqui não tem questão de poluição, né? Da água, não tem vacinação para verminose, não tem construção de aterro sanitário, aqui tem a ver com a questão do saneamento básico. Tudo bem aí? Bom, próxima questão aí da Unicamp 2014. E aí diz o seguinte: depois da descoberta dos restos mortais do rei Ricardo III em um estacionamento na Inglaterra em 2012 e do início de um movimento para rever a péssima imagem do monarca, cristalizada pela peça Ricardo III de Shakespeare, um novo achado volta a perturbar sua memória. Foram encontrados nos restos mortais do rei ovos de lombriga, ascaris lumbricóides. Os ovos estavam na região intestinal do rei e não foram encontrados em nenhum outro local dos restos mortais e nem em torno da ossada, o que mostra que realmente ele estava, como só foi encontrado na região intestinal dele, mostra que realmente ele estava com ascaridíase, beleza? Então, o ascaris lumbricóides aí é um nemateuminto, tá bom? É a espécie-chave dos nemateumintos. O ascaris lumbricóides até o dia de hoje causa problemas graves, principalmente em crianças desnutridas. Qual é a forma de transmissão desse parasita ao homem e como podemos evitá-lo? Então, esse parasita ele tem um ciclo monoxeno, ou seja, ele só precisa de um único hospedeiro para completar seu ciclo de reprodução. Tá bom? Então, nesse caso, aí, a forma de transmissão ao homem se dá através da ingestão de água ou alimentos contaminados com ovos dos ascaris. Como podemos evitá-lo? Então, tratamento da água, né? Ou seja, saneamento básico, aí, tratar a água, ferver a água, instalações sanitárias adequadas para as pessoas não contaminar a água nem o ambiente, estão aí dentro do rol de medidas profiláticas, tá, para essa doença. Letra B. Os ascaris lumbricóides são nematódios que possuem sexos separados, ou seja, são dioicos. É possível uma pessoa ter vermes apenas de um único sexo? Sim, é possível. Vai que o indivíduo ingeriu apenas um ovo do ascaris. Esse ovo pode dar origem a um indivíduo masculino ou feminino. Tá? Então, teoricamente, sim. Agora, na prática, dificilmente, porque dificilmente o indivíduo vai adquirir apenas um ovo do ascaris. E outra, só um ovo é difícil ele resistir ali aos sucos digestivos, tá certo? E não morrer. Então, é preciso para ocorrer a contaminação, é preciso a ingestão de mais ovos, tá? Agora, teoricamente, a resposta é sim, desde que o indivíduo adquira, por exemplo, só um ovo. Ou então ele pode adquirir ali a probabilidade é baixa, mas ele pode ingerir ali 10 ovos e os 10 darem apenas lombrigas do sexo masculino ou feminino, assim como o indivíduo pode ter 5, 6 filhos de apenas um único sexo, tá bom? Então, teoricamente, sim. Tá certo? Bom, e aí vamos para a próxima questão, questão 10 aí da lista de vocês, questão de 2015, da Fundação Getúlio Vargas. Diz o seguinte: no ciclo reprodutivo de agentes etiológicos responsáveis por algumas verminoses, observa-se que, além do ser humano atuar como hospedeiro definitivo, outros animais também participam do ciclo.
atuando como hospedeiros intermediários. O caramujo, no caso da ectossomose ou barriga d'água, o porco na teníase ou solitária e o mosquito da filariose elefantíase são exemplos de tais casos. Beleza? Então, todas essas doenças aí que foram citadas, elas são provocadas aí por vermes que têm ciclo heteroxeno ou digenético, certo? Em todos esses casos aí, o homem ele atua como hospedeiro definitivo e esses aqui atuam como hospedeiros intermediários, beleza? Então, nesse caso foi o que eu expliquei para vocês. Como é que eu vou definir quem é o definitivo e intermediário? Tem duas situações. Quando o parasita ele tem dois processos reprodutivos, ele se reproduz tanto sexuadamente quanto assexuadamente, aí você vai considerar o hospedeiro definitivo aquele hospedeiro em que o parasita, não é o hospedeiro que se reproduz, é o parasita que se reproduz sexuadamente. E o intermediário que se reproduz assexuadamente. Agora, tem casos que o parasita ele passa pelos dois, ele tem ciclo heteroxeno, só que ele só tem reprodução assexuada, só um tipo de reprodução. E aí você considera aí o hospedeiro vertebrado o definitivo e o invertebrado você considera o intermediário, beleza? Então, com relação às três verminoses citadas, os respectivos hospedeiros intermediários são os animais. Aí, letra A. Esses hospedeiros intermediários, eles são os animais transmissores diretos da fase adulta dos agentes etiológicos. Agente etiológico é o parasita. Então, se eles são os hospedeiros intermediários, tá? Onde aquele que o indivíduo se reproduz assexuadamente, então o indivíduo na fase adulta ele vai estar dentro do hospedeiro definitivo. Então, eles não vão ser, né, os transmissores diretos da fase adulta. Por exemplo, na ectossomose, vai ocorrer a entrada no homem da larva, né? No caso da teníase, vai entrar no homem lá os cisticercos, a tenia no estágio de cisticerco. No caso da filariose, vai ocorrer transmissão das filárias, das microfilárias. Então, não é na fase adulta. Letra B. Nos hospedeiros intermediários, nos quais os agentes etiológicos produzem seus ovos. Não. Os ovos vêm da reprodução sexuada. A reprodução sexuada acontece no homem, todos esses casos aí. Letra C. Nos quais os agentes etiológicos desenvolvem suas fases larvais. Vamos deixar essa daí. Letra D. Nos quais os agentes etiológicos se reproduzem sexuadamente. Não é. Os agentes etiológicos dos hospedeiros intermediários se reproduzem assexuadamente. Letra E. Esses hospedeiros intermediários são responsáveis pela ingestão dos ovos dos agentes etiológicos. No caso da teníase, sim, o porco lá ele ingere os ovos dos agentes etiológicos. Esses ovos viram uma larva chamada de oncocerca. Beleza. No caso da ectossomose, não há o molusco ele não ingere os ovos. Vai ocorrer a penetração na pele do caramujo, do miracídio. Então, não é pelos ovos. E no caso da filariose, o mosquito lá, o culex, que é o pernilongo, ele, ao sugar o sangue do indivíduo, adquire as microfilárias. Então, isso aqui, a letra E só vale para o caso da teníase, para o porco na teníase.
Então, na realidade, esses hospedeiros intermediários foi aqui que eu falei na explicação lá da letra A, nos quais os agentes etiológicos desenvolvem suas fases larvais. Tá certo? Então, é a letra C, ó, no caso da extossomose. Tá bom? No caso da extossomose, lá no caramujo, vai se desenvolver lá o miracídio e vai se transformar na cercária, que é outra larva. No caso da teníase, lá no porco é que vai se desenvolver a oncocerca, que é a larva da tênia, tanto da sólio quanto da saginata. E no caso lá do mosquito, as larvas lá, as microfilárias, vão se desenvolver passando lá por algumas trocas lá de cutículas, desenvolvendo em outras larvas. Beleza? Então a resposta mesmo é a letra C. Tá certo, pessoal? Então, por essas questões que eu selecionei para vocês, espero que tenham compreendido. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!